Cubatão, há muito tempo atrás, estava na mídia, estava na boca das pessoas, estava na cabeça das pessoas por uma questão muito complicada, né? Chegou a se falar que Cubatão era a cidade mais poluída do planeta. E isso era, de certa forma, verdade. A gente tinha situações aqui em Cubatão na década de 80 que eram bastante críticas. E isso, na verdade, hoje, comparando com o que a gente vê aqui na cidade, aqui na região, é, na verdade, uma forma da gente ver como que a gente consegue transformar uma região. Então, com empenhos dos mais variados, de governo do estado, de governos locais, das próprias indústrias, a gente começou a mudar essa realidade. E hoje, Cubatão talvez possa ser uma das cidades que mais consegue demonstrar como que a transformação é possível. Como que a gente saiu daquela realidade da década de 80, em 40, 50 anos, a gente está numa realidade muito diferente, com qualidade ambiental, com uma convivência mais saudável entre a sociedade e a iniciativa privada, as indústrias na região, né? E com isso a gente tem uma frutificação de um processo continuado de melhora que vai fazer com que Cubatão, ao longo do tempo, se torne exemplo novamente, mas não exemplo de degradação, e sim exemplo de transformação, exemplo de prosperidade, exemplo de um local onde as pessoas sentem uma afinidade e um valor, né, por essa cidade representar isso, né, que é algo que a gente tem visto ainda pouco no mundo, mas que a gente vai ver cada vez mais usando bons exemplos como o de Cubatão. Eu sou Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Eu venho trabalhando com a oceanografia, mas mais especificamente com a conservação do oceano, desde quando eu estava no mestrado e no doutorado. E na Universidade de São Paulo eu consolidei essa linha de atuação, abrindo diferentes frentes para pensar como a gente planeja o uso do espaço marinho e costeiro e como a gente combate as ameaças que impactam a biodiversidade e impactam, em um segundo momento, as próprias atividades humanas. Ou seja, a degradação da natureza, do meio ambiente, não combina, né, com as atividades humanas, com a própria economia que a gente precisa desenvolver no oceano. E o oceano é uma fonte muito importante de novas formas da gente gerar riqueza, da gente compartilhar riqueza, da gente gerar emprego e renda. É um pouco isso que a gente vai discutir nesse documentário que tem um nome em inglês Carbon Free, mas que está tratando de um tema muito importante que é um futuro com pouco carbono, ou de uma transição para um futuro no qual a gente tem uma economia de baixo carbono. A gente tem uma dependência menor do carbono fóssil, do gás natural, do petróleo e do carvão. Para isso, a gente precisa então pensar como que a gente faz essa transformação. Mas antes disso, a gente precisa entender por que isso é tão importante. A gente está falando muito disso porque nos últimos 200 anos, nós, enquanto espécie humana, nas nossas mais variadas atividades, nós começamos a extrair esses recursos minerais e transformamos esses recursos minerais em energia, né? E uma consequência desse uso é que o carbono que estava estocado lá no subsolo, por exemplo, esse carbono ele foi remobilizado e levado para a atmosfera. Isso fez com que a gente intensificasse um fenômeno natural muito importante para nós, que é o efeito estufa. O efeito estufa que faz a Terra ser habitável, faz a Terra ter um equilíbrio térmico apropriado para a nossa vida e para as nossas atividades. Mas o que a gente tem feito com essas emissões exageradas, adicionais de carbono, é aumentar o efeito estufa e com isso o planeta aquece. O planeta aquecendo, a água do mar aquece, o clima muda, os ventos, os padrões de chuva, tudo acaba mudando. Isso traz consequências para a gente. Consequências no curto, médio e no longo prazo, fazendo com que a gente possa ter perdas absolutamente gigantescas em
termos econômicos, em termos de vidas humanas, né? Como a gente já tem presenciado no Brasil e no mundo. Então, o fenômeno que a gente tem que trabalhar hoje, né, que está sendo tratado nessa produção, nesse documentário, é como a gente caminha para um futuro no qual a gente tem uma economia de baixo carbono. E para isso a gente precisa de duas coisas, basicamente: emitir menos e tirar da atmosfera parte do carbono que já está lá. A gente chama isso de sequestrar e estocar carbono, né? O termo técnico que é utilizado. Então, nesse sentido, o oceano tem um papel tremendo, tanto para a gente trabalhar com fontes de energia renováveis, que não emitem carbono, como a eólica, feita no mar, a solar, feita no mar, mas também a energia por ondas, por marés, e o que a gente chama também de gradientes de temperatura e de salinidade. O oceano é uma grande pilha, tem polos, um polo com maior e menor temperatura, um polo com maior ou menor salinidade ou densidade. E com isso a gente pode aproveitar esses gradientes para gerar energia. Isso está embrionando, nascendo ainda, e a gente vai ter então no futuro boas perspectivas de produzir energia renovável e que não emite carbono no mar. Essa é uma grande contribuição do oceano, e o Brasil precisa ser um grande pioneiro, né, e um grande líder nessa frente. Mas, mais que isso, a gente precisa tirar carbono da atmosfera. E como a gente faz isso? A gente pode fazer isso plantando, né? A agricultura ela tem esse potencial, né? Mas a gente pode fazer isso preservando e restaurando os ecossistemas naturais, tanto no continente quanto no mar. Quando a gente fala do mar, a gente fala diretamente de um ambiente extremamente importante para essa finalidade, que são os manguezais. Por que os manguezais? Os manguezais têm uma capacidade tremenda de sequestrar e estocar carbono. Chega a ser 50 vezes mais do que ambientes terrestres, por exemplo. E isso é muito importante porque em áreas menores, os manguezais eles estão limitados às regiões estuarinas ou às regiões de encontro dos rios com o mar. Aqui no Brasil, limitando-se ao estado de Santa Catarina, a gente tem em pequenas áreas uma capacidade muito grande de sequestrar esse carbono. Isso faz esse ambiente um ambiente extremamente importante, não só por isso, mas que a partir disso também tem outras importâncias, como a produção de biomassa, que vai ser exportada dos estuários e sustentar a pesca, aqui em São Paulo, por exemplo, né? A gente está aqui na Baixada Santista, em Cubatão, entendendo a importância desse ambiente, não só para a região, mas para o litoral inteiro de São Paulo e do Brasil. Nós temos também uma importância muito grande dos manguezais para a proteção da linha de costa. A gente tem os manguezais importantes para a biodiversidade, uma vez que muitos organismos migratórios usam o manguezal para descansar e para se alimentar. Então, se a gente for aprofundar, né, as importâncias do manguezal, a gente ficaria horas falando disso. Mas tem uma importância muito grande, que é também prover alimento para as pessoas. Especialmente nas situações de baixa renda e de precariedade, muitas vezes de vulnerabilidade, as pessoas recorrem aos manguezais para comer sem ter que pagar, para extrair da natureza o berbigão, o peixe e outros, o siri, o caranguejo e outros organismos que vão fazer com que a gente tenha segurança alimentar para as pessoas mais vulneráveis. Isso é muito importante. Então, nesse sentido, a gente precisa fortalecer, trazer o valor que esses ambientes têm para a sociedade, para que ela possa, ao entender esse valor, ajudar a preservar. E é isso que a gente está fazendo aqui em Cubatão. Cubatão é uma cidade muito importante nesse aspecto, porque ela tem uma área de manguezal gigantesca, ela tem uma área de manguezal muito importante, que é importante não só para Cubatão, mas para toda essa área de mar que a gente tem para fora aqui da Baixada Santista, né? Então a gente tem a ideia de um corredor ecológico sem o qual a pesca ou a própria biodiversidade que a gente tem aqui no mar, ela seria muito mais pobre, né? Seria muito afetada sem a presença desse manguezal realizando essas funções. E dentro da ideia do carbono, né, do carbono azul, que a gente chama, né, o carbono que é sequestrado e estocado no mar,
os manguezais são um grande líder. Então a mensagem que fica é: a gente tem que proteger os manguezais, a gente tem que garantir que os manguezais degradados sejam recuperados, para que a gente retome essa funcionalidade desse ambiente e possa então promover, ou buscar um futuro muito melhor para o Brasil e para o mundo nessa perspectiva de uma economia de baixo carbono com ambientes preservados que nos ajudam a sequestrar e estocar esse gás que é tão importante, mas que pode ser em alguns momentos prejudiciais à nossa existência. Para fazer com que as pessoas entendam, não só os especialistas, para que as pessoas entendam essa importância, a produtora brasileira, em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e outros vários parceiros, considerando diversos especialistas, tem buscado formas de trazer esse assunto, de traduzir esse assunto para a sociedade. Então aqui em Cubatão hoje a gente está produzindo parte de um documentário que tem esse nome Carbon Free, que é um mundo livre de carbono, livre de fontes de energia baseadas em carbono, para que a gente consiga explicar um pouco melhor essa conjuntura, esse contexto, e entender como são as possibilidades, ou quais são as possibilidades para a gente no futuro mudar essa realidade. E essa realidade passa pelo oceano, essa realidade, essa transformação passa pelo manguezal. E é por isso que a gente está aqui em Cubatão, para trazer para as pessoas a importância de Cubatão, a importância dos manguezais, a importância da região costeira e do oceano nessa transição que a gente precisa fazer para uma economia de baixo carbono, para um futuro no qual as mudanças climáticas vão ser controladas. O manguezal é tão importante e a relevância de Cubatão para a região costeira do estado de São Paulo é tão importante que alguns projetos estão sendo estruturados e vão ser viabilizados em breve aqui na região. Um deles diz respeito a como a gente traz a importância do manguezal para as escolas municipais. Então, junto com a CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e vários parceiros, a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano está buscando trazer um diálogo um pouco mais aprofundado com a Secretaria de Educação aqui do município de Cubatão, para que a gente consiga fazer um processo de formação continuada dos professores, trazer os alunos para visitar esses ambientes, que são ambientes riquíssimos, e com isso criar uma comunidade informada, bem informada, mobilizada e empenhada em promover a transformação desse ambiente cada vez mais para um ambiente saudável, para um ambiente limpo e produtivo. É isso que a gente pretende fazer aqui com essa postura, com o apoio do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo aqui de Cubatão.